Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É muito bom ter a sua companhia para mais esse momento devocional. Lembrando que todos os dias, às 21h30, estamos aqui para este tempo de abrir o coração diante do Senhor e deixar a sua palavra falar conosco. Hoje estamos estudando o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o famoso Sermão do Monte. Se no capítulo 5, Cristo Jesus falou a respeito de uma série de ações que eu e você não deveríamos cometer no que diz respeito a uma vida de pecado, ele fala, não cometam adultério. E ele até expande esse conceito, dizendo que não é apenas o ato de se deitar com uma mulher alheia, mas sim de não desejar a mulher do próximo. Ele está falando sobre intencionalidade do coração. Agora ele vai nos falar no capítulo 6 a respeito das obras de justiça, que eu e você também deveríamos tomar cuidado, porque até mesmo quando agimos de maneira bondosa, no fundo podemos estar agindo de maneira maliciosa, a famosa hipocrisia. E ele vai falar então sobre 3 movimentos que eram conhecidos como as obras de justiça. O primeiro deles diz respeito às esmolas ou ajuda aos necessitados. O segundo, a vida de oração. E o terceiro, a prática do jejum. Nós vamos dividir esse capítulo, então, em 2 grandes blocos. O primeiro trataremos deste assunto e no segundo falaremos sobre as preocupações da vida. Pegue a sua Bíblia, deixe ele aberta, pois como o texto é longo, eu vou expor e a gente vai ler apenas o segundo bloco. A respeito das esmolas ou da ajuda ao necessitado, a orientação de Cristo Jesus é que eu e você não venhamos a praticar esta ação em busca de holofotes, em busca de atenção ou para mostrar o quão piedoso nós somos. Agir com hipocrisia, já estaremos recebendo a nossa recompensa. O convite do Senhor é que quando nós dermos esmola, que a mão esquerda não veja aquilo que a mão direita deu. Que eu e você não venhamos a fazer holofotes diante de tudo isso. Percebe que até o ato de generosidade pode ser interpretado pelo próprio Deus como algo malicioso em nossa vida. Basta saber qual é a nossa intenção em praticar aquela ação. Que o nosso coração não haja nunca com hipocrisia. Da mesma forma, a oração. Alguns homens gostavam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos e assim transparecer uma falsa piedade, mas Cristo Jesus nos convida a entrar em nosso quarto, ali no lugar secreto, e então orar ao nosso Pai que vem em secreto e nos recompensa em secreto. Pois aquele que ora em público já recebeu a sua recompensa. A recompensa diante daquela hipocrisia era a atenção e o julgamento dos outros validando a sua ação. Mas a oração que nós fazemos e o desejo das nossas almas é uma resposta do próprio Deus, concedendo o seu favor para cada um de nós. Cristo Jesus, então, nos ensina uma oração modelo. Ele vai nos falar a respeito do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, oração que não deveria se tornar uma reza na nossa vida, mas sim um modelo de como eu e você deveríamos nos achegar a Deus. Por fim, ele fala a respeito do jejum. E ele nos diz que é possível viver um cenário de hipocrisia também no jejum. Aquelas pessoas que quando estão jejuando, falam para todo mundo. Aquelas pessoas que ficam com o seu rosto pesaroso, cansado, como se estivessem sofrendo diante do jejum. Cristo Jesus aconselha aquelas pessoas que estão jejuando a lavar o rosto, a se banhar, a ficar de uma maneira que as pessoas não identifiquem, para que aquele jejum, então, tenha algum tipo de validade, não seja simplesmente para alcançar a atenção dos homens. Dito isso, Cristo Jesus começa a ensinar que eu e você podemos construir um tesouro espiritual, um legado no reino dos céus. E esse legado, ladrões não escavam nem roubam, a ferrugem não corrói, sabe? É um tesouro que não vai se gastar, é um tesouro que não murcha, que é imarcessível. Este tesouro é aquele tesouro que eu e você precisamos edificar nos céus. Não deve existir avareza em nosso coração, mas um desejo constante de satisfazer a vontade do Pai. Eu quero te convidar, então, à reta final deste capítulo, lermos aquilo que eu considero uma das poesias mais belas das Sagradas Escrituras. Cristo Jesus nos adverte com relação às preocupações da vida. Leia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25.
Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Somos desafiados por Cristo Jesus a viver por fé, a depender de Deus enquanto Pai. O desafio desse texto é deixar a ansiedade de lado com relação às necessidades mais básicas da vida, que dizem respeito à nossa alimentação, a saciar a nossa sede e ao vestuário. Cristo Jesus nos convida, diante da ansiedade, a olharmos a natureza criada e percebermos que existe um Deus que é sustentador de todas essas coisas, que está no controle. Sabe, Cristo Jesus nos ensina uma métrica tão importante para a ansiedade. Quando eu e você estamos muito preocupados, a nossa mente não consegue focar em outras saídas e possibilidades que nos permitam resolver o dilema. Nós entramos num loop de pensamento que nos angustia e nos leva a um cenário de adoecimento. Cristo Jesus, então, nos convida a parar de olhar para o problema e olhar para a natureza criada. Ele nos convida a olhar para os céus e observarmos os pássaros. Os pássaros que voam sem preocupação, os pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas nunca falta alimento. O próprio Pai os sustenta. Ele nos convida, então, a olhar os lírios dos campos, olharmos a beleza da vegetação e que diante de toda aquela beleza é fugaz. Aquela planta que hoje existe, amanhã já não existe mais. A vida dela é extremamente curta. Mas diante da sua brevidade de vida, ela não deixa de exalar o seu aroma, ela não deixa de exercer a sua beleza, ela cumpre o seu papel. Será que eu e você somos menores diante dessas belezas naturais? Será que eu e você não temos mais valor do que as aves dos céus ou do que o lírio do campo? Se o nosso Pai sustenta cada um desses, será que Ele não nos ama muito mais e tem o melhor para as nossas vidas? O que Cristo Jesus tenta nos dizer é que uma vida desenfreada em busca de riquezas e bens, na verdade, nos arruína, nos adoece, nos empobrece. Mas a partir do momento em que fazemos do reino a nossa fonte de existência, o nosso primeiro pensamento, quando colocamos ele enquanto prioridade em nossas vidas, recebemos da parte de nosso Deus Pai tudo o que necessitamos. Ele não nos nega nada que é necessário para a nossa existência. Esse texto é tão poético e ele conclui com uma afirmação tão bela. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, os dilemas da vida são tantos e o nosso desafio é vivermos o hoje. Não é à toa que chamamos o momento de agora de presente. É uma dádiva do Senhor e é tudo que eu e você temos. Todas as vezes que leio esse texto, eu me lembro de um poema de Rubem Alves, quando ele dizia assim: quem descobre que o tempo urge, percebe subitamente a beleza de um instante que jamais será. Nós começamos a entender que este momento de agora é precioso demais e precisa ser desfrutado.
É uma dádiva do Senhor, é um presente. Que eu e você consigamos nos sincronizar no dia de agora. Que as ansiedades não nos roubem o presente, tentando nos fazer colocar a cabeça no futuro. E que a depressão e as tristezas não nos façam viver ancorados no passado, perdendo a alegria do dia de agora. Diante desse texto, nós temos uma certeza. Eu e você não precisamos da ansiedade ou da preocupação. O apóstolo Pedro nos diz: lança sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Paulo vai nos dizer: não andeis ansiosos, e nos convida então a transformar a ansiedade em oração. A promessa dele é que a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E é por isso que eu queria que nesse momento você colocasse as tuas preocupações, a tua ansiedade diante do Senhor. Vamos orar? Pai bondoso e querido, cuida dos teus servos nessa hora. Livra-nos da hipocrisia, que possamos, ó Pai, praticar as obras de justiça para honrar o teu nome. E que nesse momento, Pai, toda ansiedade e preocupação que tem de alguma maneira, Deus, atrapalhado a caminhada do teu servo e da tua serva, cesse nessa hora, pois lançamos sobre ti na certeza de que o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Concede-nos, ó Deus, a tua paz que excede todo entendimento. Guarda o nosso coração, nos sustenta. É no nome de Jesus que rogamos a tua provisão e assim te oramos. Amém. Meu amado irmão e irmã, é uma alegria estar com você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã.